Olá, meu nome é Everton Lucas, sou estudante de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, e eu vou estar apresentando o tema correlação entre hipotensão postural, disfunção cardíaca autonômica e neuropatia periférica em diabéticos. O diabetes mellitus é uma doença de importância mundial. Dados internacionais nos mostram que a prevalência global é de 8,8% entre indivíduos de 20 e 79 anos, sendo que o Brasil ele ocupa como quarto país com maior número desses casos. A sua importância epidemiológica se deve, além da altíssima prevalência, a alta morbidade e mortalidade que essa doença ocasiona. Entre as complicações clínicas, nós temos a neuropatia diabética e as condições que estão a ela associadas. A associação entre fatores pode levar, consequentemente, à hipotensão postural, que é uma condição que implica da perda da compensação pressórica arterial na mudança de posição sentada para a ortostática. E compreendendo que a disfunção cardíaca autonômica, a hipotensão postural e a neuropatia periférica partem de um mesmo processo fisiopatológico, esse estudo busca encontrar uma correlação clínica entre essas condições. E os nossos objetivos é estabelecer a hipotensão postural como um instrumento de rastreamento da neuropatia diabética relacionado aos achados de disfunção cardíaca autonômica, avaliar a prevalência de hipotensão postural nos indivíduos diabéticos e a prevalência de disfunção cardíaca autonômica nesses indivíduos. E, por fim, correlacionar a presença de hipotensão postural com os achados do intervalo QT corrigido largo em um ECG padrão. Nosso material, o método, basicamente trata-se de um estudo observacional transversal descritivo. Os indivíduos relacionados no estudo foram captados a partir do BDS, que é um estudo desenvolvido em diversos centros do Brasil, e o centro de escolha foi feito aqui no ambulatório de cardiologia do Hospital de Base. Como critério de inclusão, o paciente tem que estar participando regularmente e ter sido randomizado no estudo do BDS, ser maior de idade, ser diabético, ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido e conseguir manter-se em posição ortostática durante o exame físico. E como critério de exclusão, são os pacientes que estão perdidos segmento no BDS, ou que recusam assinar o TCLE, ou que os indivíduos que venham a falecer antes da coleta inicial dos dados. Realizamos uma análise comparativa entre a presença de hipotensão postural realizada em consultório ambulatorial e a presença de sinais de desautonomia cardíaca, que é o aumento do intervalo QT corrigido em um ECG padrão realizado no mesmo dia em que foi aferida a pressão. E como critério de hipotensão postural foram realizadas 4 ferições da pressão arterial. A primeira ferição ela foi realizada 5 minutos com o paciente em repouso, a segunda 1 minuto após a primeira, a terceira 1 minuto após a segunda, e a quarta ferição foi feita após 1 minuto com o paciente em posição ortostática, logo após a terceira ferição. Como hipotensão ortostática, a gente considerou que seria aqueles pacientes que apresentassem uma redução maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica ou 10 milímetros de mercúrio da PA diastólica. E estabeleceu também como critério de desautonomia a presença de aumento do intervalo QT no ECG padrão. E como cálculo, usamos para poder calcular a fórmula de Bassett. Como resultados, os 26 pacientes que analisamos, 53,8 eram do sexo masculino, sendo que haviam 14 homens e 2 mulheres. E a média de idade deles era de 64 anos, e os pacientes tinham entre 52 e 87 anos. E após verificar os dados, notamos que a hipotensão postural estava presente em apenas 11,5% dos pacientes, sendo que o restante deles, os 88,5%, não apresentavam hipotensão. O QT largo apareceu em 60% dos casos, e com isso nós podemos relacionar a presença de hipotensão postural com o alargamento do QT. Nos deu os resultados como falso negativo, negativo, falso positivo e positivo. Como falso negativo, que foi 38,5% dos casos, são aqueles que têm hipotensão postural, mas não têm o QT corrigido alargado. Como negativo, que são 50% dos casos, eles não têm hipotensão e não têm alargamento do QT. O falso positivo, que são 7,7% dos casos,
são aqueles que têm o QT corrigido alargado, mas não apresentam hipotensão, e positivo, que por fim são aqueles 3,8%, eles apresentam hipotensão e apresentam QT corrigido alargado. Então, o diagnóstico de desautonomia nos pacientes diabéticos, ele é fundamental para o tratamento e o prognóstico desses indivíduos. Contudo, o uso do ECG contínuo e outros métodos diagnósticos ainda são instrumentos de um custo elevado, e a grande maioria das vezes estão disponíveis. Então, se faz necessário o desenvolvimento de instrumentos mais práticos de baixo custo para poder melhor atender a esses pacientes e, sobretudo, estando presente na atenção básica e ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Entre os fatores confundidores que nós tivemos na pesquisa, que é um número pequeno de pacientes que foram avaliados, apenas 26, e também o uso de beta-bloqueadores na terapia antipertensiva dos indivíduos. Como os dados apresentados, não há uma relevância estatística para poder atender aos objetivos estabelecidos pelo estudo, e não foi encontrada relação preditiva positiva entre a hipotensão postural e o alargamento do QT. Como conclusões, o diabetes é uma doença que precisa ser bem estudada, e a desautonomia é um importante fator para a mortalidade desses pacientes. E devido à relevância do tema e aos altos custos para a realização do diagnóstico de desautonomia nos indivíduos diabéticos, o estudo fez-se positivo ao demonstrar a necessidade de novas pesquisas que possam estabelecer de uma forma precisa a relação entre a hipotensão e o QT largo. E ao inovar na tentativa de possibilitar um diagnóstico de baixo custo para as futuras políticas públicas de saúde relacionadas ao tema. Esses são os nossos agradecimentos.